Há uma presença que não compete. Uma mulher que não precisa provar nada, nem disputar atenção em meio à multidão. Ela simplesmente é. E quando ela entra em um espaço, algo muda no campo. Os olhares se voltam, não por vaidade, mas por um magnetismo silencioso, quase místico, porque há uma frequência que o ego masculino não sabe explicar, mas que sua alma reconhece como lar. E é exatamente essa mulher, rara, inteira e vibrando em sua essência, que ele deseja, mesmo cercado de tantas outras. Mas o que há nela que o toca tão profundamente? Não é o corpo, embora seja belo. Não é o sorriso, embora encante. É algo que escapa à lógica. É a forma como ela se move com presença. Como ela não tenta ser escolhida, ela escolhe. Enquanto outras esperam ser validadas, ela se valida em seu próprio campo interno. E isso ativa nele um desejo que não se sacia facilmente, porque ele não é físico, é arquetípico. É a busca do ânimos pelo espelho da sua completude. Você já sentiu essa dor? De estar ali, presente, entregue, disponível, e mesmo assim ser preterida por mulheres que não oferecem nem metade do que você tem para dar? Isso não é sobre aparência, minha querida, é sobre vibração, sobre o que você desperta sem precisar dizer. Porque um homem pode estar cercado de beleza, mas só se entrega à mulher que toca sua sombra com consciência, que vê além do personagem e o convida em silêncio a entrar no portal da própria alma. Carl Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro é um reencontro de inconscientes, e que a alma masculina é atraída não pelo que brilha, mas pelo que ressona. Quando você encarna seu arquétipo com verdade, seja a amante, a sacerdotisa ou a curadora, você se torna não apenas desejável, mas inesquecível. E nesse momento, você não disputa por um lugar ao lado dele. Você se torna o lugar para onde ele sempre volta. Então a pergunta não é: como fazer ele te desejar? A pergunta real é: o que em mim está pronto para ser lembrado como sagrado? Porque quando você se lembra de quem é, ele também lembra. Não por sedução, mas por sincronicidade. E é por isso que você chegou até aqui. Porque algo dentro de você está despertando agora. E ele já sente isso, mesmo que não saiba explicar. Há um ponto silencioso dentro de toda mulher onde habita um chamado ancestral. Um sussurro interno que pergunta: por que ele não me escolheu, mesmo tendo me entregado por inteiro? Essa dor não nasce da rejeição superficial, mas da sensação de invisibilidade perante um desejo que parecia promissor. Muitas mulheres vivem essa inquietação secreta. Estar ao lado de um homem que parece querer todas, menos ela. E nesse espelho começa o mergulho. Porque não é sobre ele. É sobre o que sua ausência ativa em você. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega imagens primordiais, arquétipos que moldam nossos desejos, escolhas e repetições. Quando uma mulher encarna o arquétipo da boa menina, que cede, agrada e se molda, ela ativa no outro o papel do conquistador livre, que não se compromete, pois não há mistério a ser desvelado. O desejo masculino não nasce da disponibilidade plena, mas da tensão sagrada entre o conhecido e o oculto. Não é sobre jogar, é sobre vibrar. Ao tentar ser tudo para um homem, você pode, sem perceber, se afastar de si mesma. E o que mais atrai um homem em meio a muitas mulheres não é quem grita mais alto ou quem oferece mais amor. É quem carrega consigo o mistério da sua própria inteireza. O ego masculino, muitas vezes ferido e inconsciente, busca nas mulheres um reflexo da sua completude, mas só se espelha profundamente naquelas que não tentam preencher o outro, mas sim se preenchem. A mulher que é desejada em meio a muitas não precisa competir. Ela não corre atrás, ela caminha com presença, e sua presença, paradoxalmente, não pede nada, mas exige tudo.
Ela exige atenção, exige entrega, exige verdade, porque o campo energético que ela sustenta não permite superficialidade, e isso assusta muitos, mas magnetiza aquele que está pronto para entrar no próprio labirinto emocional. E aqui começa a alquimia. Quando você para de tentar entender o desejo dele e começa a compreender o seu próprio campo vibracional, tudo muda. Você deixa de ser objeto de escolha e se torna um portal de ressonância. E nesse portal, apenas o homem que vibra na mesma frequência permanece. O restante se dissolve, como névoa diante da luz. Todo homem carrega dentro de si a busca pela sua imagem interna, a ânima, como nomeou Jung. E essa imagem feminina, forjada nos seus sonhos, memórias e feridas, define aquilo que ele busca externamente sem saber. Muitas vezes, quando um homem se vê diante de uma mulher que encarna essa figura simbólica, algo dentro dele se move. É como se uma parte esquecida, adormecida, despertasse. Não é sobre o que ela faz, é sobre o que ela representa no inconsciente dele. Mas nem toda mulher é vista como essa imagem, porque isso não se ativa por aparência ou esforço, se ativa por vibração. Quando você está em desequilíbrio com sua energia feminina, tentando ser útil, provando valor, buscando reconhecimento, você se afasta da figura simbólica que toca o masculino profundo. O que atrai não é a presença carente, mas a alma viva. O desejo verdadeiro não nasce da necessidade, mas da presença que convida. Essa mulher simbólica, aquela que ele deseja mesmo entre tantas, não é um personagem, é um estado de ser. Ela vive em conexão com sua intuição, com seu corpo, com o ritmo natural das coisas. Ela fala pouco, mas sente muito. Ela não busca, ela magnetiza, e é isso que confunde o ego dele. Como alguém pode ser tão intensa e ao mesmo tempo tão livre? É nesse ponto que muitas se perdem. Acreditam que precisam ser intensas para serem notadas. Mas intensidade sem presença é só ruído. A verdadeira força está no silêncio que conduz, na sutileza que toca. Porque o homem que deseja profundamente não procura alarde, ele busca abrigo. E só uma mulher reconciliada com sua própria alma pode oferecer esse abrigo sem se perder. Quando você acessa esse estado interno, seu campo energético se transforma. E não importa quantas mulheres o cercam, ele sentirá sua ausência como se fosse uma presença, porque algo nele foi ativado, e esse algo só responde à sua vibração. E aí, ele pode até tentar outras rotas, mas o caminho verdadeiro sempre retorna para onde a alma foi tocada. Em toda dinâmica de desejo, existe um jogo invisível entre projeção e realidade. Jung nos lembra que projetamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós. Quando um homem deseja uma mulher de forma intensa, muitas vezes é porque ela reflete uma parte perdida dele, uma força, uma liberdade, uma luz. Mas se essa mulher não sustenta sua própria luz com consciência, ela se dissolve na imagem que ele projeta. E o desejo que era profundo se torna confusão. A mulher que deseja ser desejada por inteiro precisa antes se perguntar: que parte de mim estou escondendo? Porque o desejo verdadeiro não nasce de uma versão editada de quem você é, mas da inteireza. Não é a perfeição que magnetiza, é a autenticidade. Um homem pode desejar muitas, mas só se entrega àquela que sustenta a própria sombra sem medo, porque essa mulher não exige, ela revela. Quando uma mulher revela sua sombra com elegância, suas inseguranças, suas dores, suas verdades não ditas, algo dentro do homem sente alívio. Porque ele também está cansado de sustentar máscaras. E nesse espaço de autenticidade mútua, o vínculo se aprofunda. O desejo deixa de ser apenas físico e se torna espiritual. E esse tipo de desejo não passa. Ele permanece, mesmo no silêncio.
Mas revelar a sombra não é despejar carência, é mostrar vulnerabilidade com nobreza. É dizer eu sinto sem esperar que o outro conserte. É confiar tanto na própria luz que não se teme mostrar as partes ainda em processo. Isso é maturidade emocional. E essa maturidade é rara, por isso é tão magnética. Porque ela chama o homem para um lugar dentro dele que ele mesmo evitava visitar. E aqui, o desejo se torna portal. Quando ele sente que pode ser quem é ao seu lado, sem precisar performar, conquistar ou esconder, ele escolhe ficar, mesmo entre outras, porque nenhuma oferece a ele esse retorno para casa. Você não se torna inesquecível pelo que faz, mas pelo que desperta. E o que você desperta depende do quanto você já se encontrou. Existe um segredo silencioso no campo feminino que poucos compreendem: a energia da espera consciente. Em um mundo que valoriza a pressa, a conquista, o controle, ser uma mulher que sabe esperar, não com ansiedade, mas com presença, é um ato revolucionário, porque essa espera não é passividade, é magnetismo puro. É como o campo de uma flor que não persegue a abelha, mas a atrai. A espera consciente é um estado vibracional onde você não força, mas sustenta. Não implora, mas convida. E é nesse estado que o homem sente a diferença. Porque enquanto muitos se acostumaram a serem perseguidos ou cobrados, poucos conhecem o impacto de serem esperados com dignidade. Isso não ativa o ego, ativa a alma. E é esse chamado sutil que o faz voltar os olhos, mesmo cercado de tantas. Essa espera não é sobre tempo cronológico, é sobre tempo interno. Quando você habita seu corpo, honra seus ciclos, se nutre emocional e espiritualmente, você entra no tempo da alma. E nesse tempo, o amor não é urgência, é maturação. O homem que entra nesse campo sente algo que não sabe nomear: paz. E a paz, para um masculino em guerra interna, é o maior afrodisíaco. Mas essa mulher só pode esperar assim quando já não espera nada. Ela deseja, sim, mas não depende. Ela ama, mas não mendiga. Ela sente, mas não se entrega ao desespero de ser escolhida, porque já se escolheu. E é essa autonomia emocional que transforma a espera em poder. Ela não se pergunta se ele vai voltar. Ela confia que tudo o que vibra na mesma frequência encontra o caminho. E então, paradoxalmente, é quando você solta que ele sente. É quando você deixa de tentar ser lembrada que ele começa a lembrar. Porque o que é real não precisa de lembrança, está impresso no campo. E esse campo é você, quando está inteira, em silêncio, mas viva. E nessa presença, ele vê o que nenhuma outra mostra, um espelho da alma. Há um campo invisível entre dois seres que se encontram em verdade, um espaço onde não há mais jogos, apenas frequência. E esse campo é alimentado pela consciência. Quando você está desperta, sente com clareza a diferença entre ser escolhida por carência e ser escolhida por ressonância. E a ressonância só acontece quando os dois vibram a partir de sua essência e não de seus medos. O homem que permanece não é o que foi convencido, mas o que foi tocado. Tocá-lo não significa fazer algo específico, mas ser alguém específico, alguém que se conhece, se acolhe e se honra. Quando você vibra nesse estado, seu campo de atração não depende da escassez do outro, mas da abundância que você emana. E essa abundância é rara, por isso é tão desejada. Muitas mulheres tentam conquistar um homem oferecendo tudo o que tem, mas esquecem que o atrai verdadeiramente é quando ele sente que há algo em você que ele nunca poderá possuir, apenas contemplar. Esse mistério sagrado, esse espaço que não se dá por inteiro, é o que o mantém conectado. Não por controle, mas por encantamento. Ele não quer dominar, ele quer mergulhar. E você só se torna esse mistério quando está em paz com o fato de que nem todos poderão te compreender. Quando sua prioridade deixa de ser agradar e passa a ser habitar.
habitar seu corpo, sua história, sua intuição. A mulher que habita a si mesma é templo. E nenhum homem entra num templo da mesma forma que entra em qualquer lugar. Ele se prepara, ele reverencia, e então ele escolhe. Mas não porque você se fez irresistível. Ele escolhe porque diante de você ele se sente mais próximo de si mesmo. E esse tipo de atração é rara, profunda e transformadora. Não é passageira, é eterna enquanto vibrar. Porque não é sobre romance, é sobre memória da alma. Existe uma diferença sutil entre provocar desejo e despertar amor. O desejo pode ser ativado pela ausência, pela tensão, pelo mistério, mas o amor só floresce na presença. A mulher que deseja ser desejada e amada precisa integrar esses dois polos, saber se retirar com elegância, mas também saber permanecer com vulnerabilidade. É essa dança que mantém o vínculo vivo. Quando você se retira, não é como punição, mas como afirmação de valor. E quando você permanece, não é por carência, mas por escolha consciente. Essa oscilação natural entre presença e ausência cria um campo de atração que pulsa como o coração, contrai e expande. E o homem que sente esse ritmo se alinha. Porque a dança do amor começa com a música do seu próprio coração. Mas se você se abandona para ser amada, o vínculo se rompe. Ele pode até desejar seu corpo, mas não encontrará seu espírito. E é o espírito que o mantém. O corpo atrai, mas é a alma que ancora. Quando você está inteira, ele sente que há um lugar seguro onde pode pousar. E esse lugar não é um papel que você interpreta, é um estado de presença que você sustenta. A mulher que sustenta esse estado não exige, ela inspira, não força, ela permite, não manipula, ela confia, porque já entendeu que não se trata de fazer ele querer. Se trata de ser quem você nasceu para ser. E nessa verdade não há competição, porque nenhuma outra pode ocupar o seu lugar quando você já está nele. E então, mesmo rodeado de outras, ele vê você. Não com os olhos do desejo imediato, mas com os olhos da alma, porque algo em você o lembra de algo nele. E essa lembrança não se apaga, porque é semente de reencontro, não de conquista. E o que é reencontro é eterno. Toda mulher guarda em si um templo oculto, um espaço onde o masculino se sente finalmente visto, ouvido e redimido. Esse templo não se constrói com beleza exterior, mas com profundidade interna. E quando você entra em comunhão com esse espaço, algo no homem muda. Ele se aquieta. Ele deixa de buscar fora e começa a buscar dentro, porque foi tocado por uma presença que fala a língua da alma. Mas para sustentar esse templo é preciso coragem. Coragem para não ceder ao medo de ser esquecida. Coragem para não tentar controlar o desejo do outro. Coragem para confiar que quem precisa te encontrar, encontrará. A mulher que vive nessa confiança não vive à espera, vive em preparação. Ela não está parada, está se tornando. E esse tornar-se é o que o atrai. Quando um homem se vê diante dessa mulher, que vibra verdade, mistério e serenidade, ele sente algo que nenhuma outra lhe dá: descanso. E o desejo que nasce do descanso não é impulso, é direção. Ele não quer apenas tocá-la, ele quer permanecer. Ele quer ser melhor, mais consciente, mais presente, porque algo nela o convida a ser inteiro. Essa mulher não se preocupa em competir com as outras, porque sabe que o amor que busca não se encontra na comparação, mas na conexão. E ela não busca conexão por necessidade, mas por transbordamento. Porque já se encontrou tantas vezes em si mesma que agora deseja ser espelho, não salvadora nem provadora de valor, apenas espelho. E é nesse espelho que ele se vê. E ao se ver, ele a deseja. E ao desejá-la, ele se transforma. Porque não há como tocar uma mulher inteira e continuar o mesmo. E é por isso que, mesmo rodeado de outras, é ela quem ele deseja.
porque foi nela que sua alma reconheceu o caminho de volta para casa. No fim, talvez o verdadeiro desejo que ele sinta por você não seja sobre sua imagem, sua fala ou sua presença física, mas sobre a lembrança silenciosa de algo que ele mesmo perdeu dentro de si. Porque toda mulher que vibra em sua essência, que caminha em paz com sua sombra, se torna mais do que uma figura no cenário. Ela se torna símbolo. E símbolos não envelhecem, não se apagam, não são substituídos. Eles habitam o inconsciente coletivo e permanecem. Você não está aqui para ser uma entre tantas. Está aqui para ser o espelho que revela, o campo que transforma, a presença que inspira. Um homem pode desejar muitas, mas só permanece ao lado de quem o convida, com doçura e firmeza, a se tornar mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. E esse convite não é feito com palavras, é feito com silêncio, com consistência, com energia. Ele não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. Se em algum momento você se perguntou o que faz um homem desejar apenas você, mesmo cercado de outras, talvez a resposta esteja no que você oferece sem tentar, seu campo vibracional, sua presença que não compete, sua inteireza que não se molda. Quando você se alinha com sua alma, não precisa mais ser escolhida, porque o que é real, o que é arquetípico, o que é sagrado, se reconhece, se atrai, se encontra. E se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você foi tocado, não ignore essa sensação. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, e tudo o que nos encanta também. Talvez esse vídeo não tenha sido apenas um conteúdo, talvez tenha sido um espelho, um chamado, um lembrete de quem você realmente é quando está inteira. E quando uma mulher se lembra, o mundo ao redor dela muda. Então, antes de sair, respire fundo. Permita que essa mensagem continue ecoando dentro de você. E se algo aqui ressoou com sua alma, compartilhe. Não por algoritmo, mas por comunhão. Deixe um comentário dizendo o que tocou seu coração. Curta, inscreva-se e envie para outra mulher que precisa se lembrar da sua própria frequência. Porque juntas, despertas e presentes, criamos não apenas relacionamentos, mas consciências. E isso, minha querida, é o verdadeiro poder feminino.